Olá, boa noite, sejam bem-vindos, a paz de Deus, a todos. Deus abençoe a nós todos nessa noite, né? Agora são 20 horas e 6 minutos do dia 23 de janeiro de 2023. Fazendo esse vídeo aqui para responder algumas perguntas. Na verdade, acho que foram três perguntas, né? Um de um irmão, outro de uma pessoa que me perguntou, a outra foi uma pergunta, acho que foi ontem, não, foi hoje também. Né? E e aí eu vou responder. Uma foi até uma irmã, outra irmã, não do local onde eu congrego, mas uma irmã querida, e que me perguntou, né? E perguntou assim, mas eu não estou entendendo a tua empresa. Você está mudando de atividade, você está mudando, o que está... Eu não estou conseguindo entender exatamente. Realmente, às vezes eu acabo ficando bem confuso, né? Porque às vezes eu mostro uma coisa, mostro outra, na verdade eu perturbo a cabeça das pessoas. Né? Eu perturbo a cabeça das pessoas. Realmente, às vezes eu deixo as coisas muito bem complexas, muito bem, né? Sem uma conexão. Mas é assim, gente. Em relação à empresa, a empresa na verdade eu aumentei, né? Na verdade ainda não está lá no contrato social. Inclusive amanhã eu vou até perguntar para o contador, porque desde a semana passada que eu enviei para ele lá ali a minuta ali, né? A alteração que eu fiz no meu contrato social, para ele avaliar tudo, ver se está tudo certo e já entrar, né? Só que aí ele precisa mandar de volta para me assinar, né? Então não mandou ainda, né? Para assinar os sócios, né? Assinar para poder, porque eu estou acrescentando atividades, na verdade, no meu contrato social, e estou alterando o endereço também, né? Que há muito tempo está com o endereço errado, né? Muito tempo. Então estou alterando o endereço e mudando as atividades econômicas, né? Secundárias, né? Acrescentando mais algumas atividades para que eu possa ter margem de serviços, né? Executar trabalhos. Até porque faz parte do conceito ali de atividade, né? Atividade de inteligência civil. Né? Você fala em inteligência, abrange diversas funções, diversas atividades, diversos é, dispositivos de serviços, né? Não somente ligado à investigação, né? Então, investigação, talvez a investigação ela pode ter diversos braços, diversos meios, né, de empregar ela, mas não é o caso também só, né? São atividades que me garantem uma possibilidade de explorar diversas atividades de forma legal, né? De forma legal. Então, desde a semana passada, embora não tenha muita pressa, né? Não quero também apressar lá o contador de jeito nenhum, né? Meu contador é firmeza, um cara, né? Na hora que eu precisei aí dele, aí ele me auxiliou muito, viu? Muito, muito. Não é a primeira vez. Ele me auxiliou, me ajudou. Um cara de um caráter assim exemplar, um cara exemplar, entendeu? E a fraternidade também, né? Um cara fraterno, um cara, né, me ajudou. Então não quero também acelerar ele, às vezes eu fico nem pergunto, né? Porque às vezes ele está com outra atividade, às vezes está com outra emergência, outra coisa para fazer na frente, né? E eu não tenho essa, né? Eu preciso correr, né? Para fazer, né? Então deixar ele à vontade. Mas amanhã talvez eu vou dar uma perguntada para ele para ver se, não sei, também talvez nem pergunto, né? Então a empresa ela está fazendo essas alterações, eu estou fazendo essas alterações na empresa, conforme eu falei aqui, já expliquei. E
E de fato eu tô já há um tempo, né, modificando um pouco, né, até porque o cenário, a, o cenário econômico, o cenário comercial do Brasil e até do mundo mesmo, ele teve muitas alterações, né? Então a gente tem que fazer as adaptações para poder se manter, para poder continuar vivo, né? Nesse mercado. Né? E muitas coisas não deram certo, né? Relações, né, com clientes, tudo isso. Então a gente tem que pegar e buscar uma forma de melhorar isso, né? De melhorar, colocar garantias, né? Todos os lados. A minha, eu estou falando da minha, né? Mas o cliente sempre dei a garantia, né? Então, mas eu preciso também de garantias, né? Em todos os aspectos, né, da relação comercial, né? Porque às vezes a gente toma umas bordoadas, né? Sem, assim, de graça, né? Mas enfim, isso é outra história, não vou entrar nisso. Então, venho fazendo essas modificações, né? Agora, o que, na verdade, e tudo isso vai gradativamente conforme as necessidades, nós vamos modificando, mas eu já almejo lá na frente, né? Você vai entender o que eu estou fazendo se você entender, se você prestar atenção aqui no que eu estou falando, né? Se você dá uma atenção aqui no que eu estou falando. Eu já almejo lá na frente, né? Hoje a minha empresa está aqui, por exemplo. Isso aqui é a parte operacional, onde tem meus monitores, onde tem meus computadores, onde tem meus documentos. Aqui é a parte operacional, né? Então, isso aqui tem um custo. Tem um custo alto, porque eu tenho sistemas, né, sistema de rastreamento, de monitoramento de câmeras, onde eu emprego toda as minhas atividades. Tem um monitoramento de câmeras de rua, monitoramento de empresas, né? Então tem uma pequena estrutura que não é grande, mas ela é uma pequena estrutura que isso gera um custo. O imóvel gera um custo, né? Então eu tenho um custo relativamente alto, né? Isso porque a minha estrutura ela não é uma estrutura assim enorme, nem quero, e eu vou explicar aqui, né? Não é uma estrutura enorme, se fosse, aí, né, não dava nem para dormir de noite, né? Não dá nem para dormir, porque num cenário de incertezas que a gente vive, é complicado. Então eu tenho diversas atividades, tenho atividades relacionadas à imigração, relacionadas a monitoramento do sistema de segurança. Eu tenho diversas atividades, né? E essas atividades, por exemplo, a parte de imigratória mesmo, né, de assessoria, essas coisas, não está lá no meu contrato social. Eu vou fazer essa alteração agora, né, colocar no contrato social, que possa, né, estar respaldado ali também, né? Então, mas essa atividade, né, eu estou modificando também a forma, o tipo de serviço que eu vou fazer. Não vou fazer todos os serviços, né? Eu tenho serviços, assim, a maior parte do serviço eu não preciso juridicamente de ninguém para fazer, né? Mas tem casos que é jurídico. Aí eu tenho um advogado que na verdade está trocando aí, mas tem um advogado no qual eu pago para poder ir lá e fazer. Nós precisamos entrar com uma ação, precisa fazer alguma coisa, então eu tenho advogado para isso, né? Mas não, eu vou estar alterando isso daí também, porque há uma necessidade disso para poder minimizar custo também, né, em relação a isso. Então são coisas que nós vamos experimentando e vamos vendo que não dá certo. Aí nós vamos fazendo as alterações. E é isso que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, eu tenho um escritório onde eu atendo os clientes, né? Que eu pago uma mensalidade, lá já tem uma estrutura, né? Aquilo ali é só para me atender clientes. Alguns clientes vêm até aqui mesmo, né? Mas a maior parte dos clientes vai no outro escritório, agenda comigo, vai lá no escritório e eu pago, não é caro, né?
eu acredito que o custo-benefício é muito bom, né? Porque e tudo documentado, perdoa, é tudo documentado isso, né? É tudo certinho, inclusive vai estar no contrato social da empresa, lá no cartão do CNPJ, tudo certinho, no mesmo endereço, né? Tá na mão do contador isso daí, né? Então, veja bem, meu vídeo vai acabar ficando longo, né? Então, eu tenho essa, essa estrutura aqui, pago lá, mas tenho aqui também. Aqui os meus sistemas eu pago, não é barato o sistema, na verdade ele é caro. E quanto mais número de clientes que eu vou tendo, né, ele vai acrescentando o número. Eu tenho um pacote, poxa, X, incluir ele X DVR, né, é um valor. Se eu incluir mais do que aquilo é outro valor. Mesma coisa, rastreamento, né, rastreamento para veículo. Né, eu coloquei lá tantos clientes lá, é X. Né, coloquei mais do que aquilo ali, é outro valor, entendeu? Então, e os valores não são muito baixos, né? São valores altos. Aí eu tenho um serviço de telefonia, na verdade eu tenho dois de telefonia, né? Eu tenho telefonia da empresa e o outro também que é da empresa, mas não uso, é mais para ter internet, né? Para funcionar os meus sistemas, funcionar o que eu preciso, né? Então, tudo isso aí vai onerando, né? Tem um serviço de telefonia que ele relativamente não é caro, mas acaba que quando você soma, calcula, ele acaba ficando caro, porque ele é um PABX, né? Tem vários ramais, tem um número de telefone. Eu tinha mais, né? Eu tinha mais DDD para atender outra pessoa de outras localidades. Agora, como tem o WhatsApp, eu peguei esse número e coloquei ele no WhatsApp, né? Então ficou, eu acredito que aí eu acredito assim que não tinha mais a necessidade de ter números com outros DDD, né, de outras localidades. Eu uso só esse aí como WhatsApp, as pessoas ninguém liga. O telefone aqui, pra falar a verdade, não toca. É um caso ou outro, é uma pessoa ou outra que toca aqui, não toca. É mais o WhatsApp, as pessoas procuram no WhatsApp, né? Então, já diminuiu o custo isso daqui, né? Mas ainda eu preciso diminuir, né? Principalmente para o futuro. As coisas, como eu venho dizendo, o Brasil vai ter algumas melhoras, na minha opinião, sim, vai ter melhoras. O mercado ele vai acredito que vai dar uma aquecida, sim. Mas ainda com problemas diversos, né? Dentro e fora do Brasil, acredito que as coisas não vai ficar também ali 100%, que nós vamos ganhar dinheiro, não vai, não acredito nisso, entendeu? Acredito que não ter problemas, né? Mas se souber aproveitar as oportunidades, vai vir os serviços. Então, pensando nisso tudo, eu penso em aos poucos ir tirando essa estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui eu posso colocar ela em nuvem, né? Eu posso colocar em nuvem os meus sistemas todos. O de rastreamento já é em nuvem, né? Eu acesso de qualquer lugar, né? Mas o monitoramento de câmera ele não é em nuvem, né? Eu tenho que ter a central, tem que ter. Deu até problema aí no computador que era o servidor, tá em outro aí, eu tenho que ver o que aconteceu com o computador, ele não tá ligando. Ele liga, mas não sobe nada, entendeu? Acredito que é alguma coisa no HD, né? Então, você vê, são problemas que vai acontecendo, né? Então eu penso e aos poucos ir tirando isso, colocar os sistemas todos eles em nuvem, né? E isso, por exemplo, vai me gerar ali um custo onde em nuvem, onde essa estrutura que eu tenho, por exemplo, aqui, eu não precisar mais dessa estrutura operacional. Eu quero transformar isso, né, fazer já tenho um aplicativo, mas o aplicativo precisa de adaptação para a área investigativa, que eu tenho ele para uma outra atividade, né, mas eu quero fazer uma mudança, uma ampliação, não sei, para a área investigativa, tanto para que o meu cliente possa ter, né, e aqueles que são os agregados, por exemplo, os freelance, os campaneiros que vai fazer
fazer uma investigação, para que ele possa ter, para que possa alimentar ali as informações e fornecer informações para ele, né, e compartilhar ele, eu, né, e o cliente, né, conforme cada pessoa que precisa ver aquilo ali, né, aquele que está fazendo o trabalho, aquele que está recebendo as informações do trabalho, né, que todos possam olhar. Então, tem que fazer esse investimento no aplicativo para que as pessoas não tenham a necessidade da pessoa entrar em contato aqui, né, não tenha necessidade de ficar com o computador aberto aqui. Então, o que eu quero? Né, aos poucos ir tirando isso daqui, tirando essa estrutura, né? Não precise pagar aluguel, não precise pagar alguns tipos de serviços que eu pago, né? Conta de luz, conta de água, o telefone fixo, né? Eu ir reduzindo isso. E aí onde entra o meu projeto, o assunto do motorhome, né? Na verdade, eu quero... O motorhome é uma casa, né? Detalhe também, outro detalhe importante. Os meus serviços, né, o que eu quero executar mesmo, ele não tem necessidade. Eu quero a parte, por exemplo, a parte investigativa, eu não tenho necessidade de ter um escritório operacional. A parte de imigração, eu não quero ter escritório operacional, escritório, tem que ir lá, não. Eu quero, o advogado fica lá na casa dele, né, ou onde ele quiser, com o computador, ele acessa lá acessa pelo computador aquilo que precisa acessar, um sistema, né, para ele poder ver o processo, para ele poder fazer, quando é o caso, assim, né. Eu vejo através do meu computador pessoal, né, pode ser um notebook, pode ser, né, um computador de mesa também, mas eu vejo pelo meu computador. Então, a maior parte dos meus serviços, é meu serviço de monitoramento, eu não preciso ter a central, porque o meu serviço eu não ofereço o trabalho de vigilância, fica lá vigiando 24 horas as câmeras, ou o rastreamento dos veículos, eu não preciso. O que eu ofereço é o sistema, né? A pessoa está aqui, está no seu aplicativo, no seu celular, você é o responsável, né? Então, a pessoa, ela ali tem tudo, né? Se ele precisar acessar a central, meu carro foi roubado, ali tem tudo. Inclusive, se eu não responder, outros respondem, que são, né, a empresa que é dona da plataforma, né? Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero, né, não ter a necessidade de ter nenhum serviço que eu tenho que ter o meu escritório operacional, né? Então, esse operacional, eu quero transportar ele. Assim, eu ia falar e acabei, né? Eu quero também os serviços investigativos que eu quero executar, né? Que eu estou trabalhando para executar. Na verdade, eu não estou muito mais querendo trabalhar para pessoa física, né? Não quero muito, eu quero trabalhar para pessoa jurídica, para empresas, né? Quando poucos são pessoas físicas, é mais para uma investigação social, de empregada doméstica, da babá, da acompanhante de idoso, né? A contratação dessas pessoas. Então, fazer um trabalho de investigação social na contratação. E investigação social para prefeituras, para empresas públicas, né? As empresas, as agências de emprego, enfim, algumas empresas que têm, fazer outro tipo de investigação também, mas para empresas e advocacias, né? Não tenho muito interesse, assim, sabe, no futuro. Hoje eu não posso rejeitar, mas no futuro eu não quero fazer investigação para pessoa física. Dá muito problema isso, dá muito problema, né? Então, e assim, as investigações que eu quero fazer, na verdade, elas são investigações que podem ser prolongadas, né? Elas, por exemplo, um concurso público, fazer uma investigação social, pode demorar um mês viajando por aí para fazer, porque eu vou fazer o Brasil inteiro, né? Então, qual é a ideia? Aí entra o motorhome, né, que é o ônibus, né? Dentro desse ônibus vai ter porque você imagina um ônibus fazer uma casa dentro do ônibus.
E eu ainda quero fazer um lugarzinho quase que do tamanho desse aqui, bem aqui mesmo, do tamanho desse espaço aqui que eu estou. Dessa mesa aqui, né? Compactar tudo ali, colocar ali a bancadinha, colocar ali o arquivo, colocar ali o telefone, fixar ele ali, o telefone, colocar tudo que eu preciso, né? Tudo que eu preciso dentro desse espaçozinho, né? E colocar ali estoque de câmeras, estoque de rastreadores para instalar, né? Para vender, né? Onde eu for, fazendo um trabalho e vendendo outro, né? Já instalando, já, né? Para agregar, né? Nas minhas atividades. Então, eu quero montar tudo ali, a casa, uma casinha, tudo autônomo, teto, placa solar, né? Energia solar, mais gerador, então tudo dentro do ônibus. Eu vou mandar projetar esse motorhome, eu vou adquirir, se Deus quiser, vai dar tudo certo, adquirir esse ônibus, se Deus me ajudar, e mandar projetar cada coisa que eu vou fazer, que eu preciso ter nele, precisa estar tudo dentro de um projeto, tem que fazer, ele é planejado, não é fazer de qualquer jeito, é planejado, né? E é isso, entendeu? Então eu não estou mudando, estou mudando, eu preciso mudar, né? Porque isso vai diminuir o custo, eu vou ter custos, vou continuar tendo custo fixo, custo que eu já tenho hoje, mas alguns poucos, né? Que eu vou ter, tipo, colocar em nuvem, essas coisas vai me gerar mais um custo. Mas tudo bem, vamos dizer, hoje eu gasto, né? Vamos dizer, hoje eu gasto, vamos jogar por baixo, tá? Por baixo aqui, 15 mil reais de estrutura. Tem uma estrutura que gasta, tô jogando baixo aqui, 15 mil reais, né? Sem contar, sem falar mão de obra. Por isso que eu tô falando no baixo. A mão de obra não está incluso nisso, né? A mão de obra de terceiros, né? Não está incluso. Então, vamos dizer 15 mil reais para poder ter a minha pequena estrutura, né? Minha pequena estrutura. Eu quero dentro de um ônibus, né? Eu te digo que esse meu custo dentro de um ônibus, eu não vou pagar luz, eu não vou pagar água, eu não vou pagar, ali, a parte de trabalho, vamos falar de trabalho, eu vou pagar o que já é fixo, né? Mas esse meu fixo ali, valores fixos, contando aí com publicidade, ele não vai chegar, né? Porque eu vou diminuir a publicidade da forma que está, eu vou colocar ela de uma outra forma, porque esse nicho de cliente, de mercado, né, de cliente que eu busco, é diferenciado, então dá para fazer, trabalhar ele de uma outra forma, né? Então eu acredito, sabe, posso estar errado aqui nos valores aqui, isso pode que mude, né? Mas eu, assim, chutando baixo também ali, ou mais ou menos, em torno de 6 mil reais, até menos, né? Esse será o meu gasto fixo, né? Alguns custos a continuar, né? Mas alguns vão chegar, mas eu tenho outros que são altos, muito altos, que são muito altos, né? Quando você coloca a conta de luz, a minha conta de luz normal é 700 reais, 700 reais a minha conta de luz, né? Isso se não aumentar, conta de água mais 100 conto, né? Então, e aí vai, telefone, nessas coisas, 400 reais, quase 400, né? Então de telefone, de internet, nessas coisas todas, e TV. Então eu quero mudar isso, eu quero transformar isso, eu quero. Então por isso que eu estou fazendo essas mudanças, né? No intuito de mudar, de enxugar essas contas e de modificar, ter um trabalho mais tranquilo também, né? Ter alguma coisa fixa, sim. O fixo trabalho é os monitoramentos, monitoramento de câmera e monitoramento de rastreamento de veículo, né? É o fixo, né? Esses aí são fixos, né? Eu já pensei em outros tipos de serviços
fixo também para a empresa, até tem alguns aí, mas é muito pouco e é difícil você vender esse tipo de trabalho. Pode ser que aconteça, né? Que isso aconteça. É um trabalho meio que de inteligência para as empresas, mas se você cobra muito caro, as empresas não, né? Então o copo tem um valor, ele não é muito alto. Pode ser que isso consiga expandir, isso pode ser, mas ele é meio difícil de você expandir. Ele não é fácil expandir, porque as empresas estão diminuindo o custo, né? E as empresas que eu trabalho não são empresas grandes, são empresas de médio porte. E aí se você aumenta muito o valor, assusta o cliente que está pagando a janta com o dinheiro do almoço. Então é complicado, né? Então é isso daí, entendeu? Para quem não entendeu, não sei se eu consegui ainda assim ser claro, mas é esse, né? Eu tô chegando nesse, eu tô buscando isso para mim. Eu acredito que esse modelo, pelo menos dentro do meu ramo, sabe? Eu acredito que em outros ramos terá que haver alguns ajustes também, algumas modificações, e muitos já estão fazendo, né? Mas dentro do meu ramo eu tenho que diversificar as atividades e buscar enxugar as minhas contas, né? Enxugar, não ter, por exemplo, se eu for ficar dentro do ônibus, eu não posso ter um servidor de câmeras, né? De monitoramento de câmeras dentro do ônibus. Internet eu vou utilizar isso, então eu tenho que ter um servidor em nuvem, pagar ele em nuvem, né? Então, chegou aí várias propostas de, de servidor em nuvem para mim, até porque eu já tenho nessa empresa, né, o meu PABX virtual, né? Então aí chega para mim vários, chegou com valores muito bom mesmo. Mas como a coisa ainda está trocada, eu ainda não tô fazendo a expansão de clientes nessa área ainda, né? Não estou mexendo com isso porque eu estou mexendo com outras coisas, né? Eu não consigo fazer tudo de uma vez, então eu resolvi não fazer. Mas chegou várias propostas que vale a pena, vale a pena. Só porque para mim nesse momento é um custo a mais de algo que eu não estou expandindo, né? Se eu tivesse já expandindo isso, valia a pena agora eu já contratar e já deixar essas câmeras tudo dentro desse, né, esse serviço de monitoramento, tudo dentro desse servidor em nuvem, né? E o servidor de rastreamento é em nuvem, porém é da empresa dona da plataforma, né? Então eu já vou lá no link lá e deles, acesso de qualquer lugar e acesso a plataforma de rastreamento, né? Então é isso daí, pessoal. Para quem não tem, não achou que realmente estou fazendo, né? E às vezes eu começo de um jeito, às vezes já altero no meio do caminho, começo a fazer de outra forma, né? E aí outros falam, poxa, mas e esse outro, o que tem a lealdade de justiça? A lealdade de justiça é uma outra coisa à parte, né? Que eu, o que eu tenho que fazer é fazer os registros de lealdade de justiça. Registrar, abrir, fazer tudo certinho e depois tocar na frente o resto que precisa. Então não posso nem falar nada da justiça ainda, porque ele ainda está na fase de embrião ainda, não tem nada ainda desenvolvido, mas vai ter, né? Eu peguei isso daí e vou fazer, né? Mas tudo devagar, tudo, né? Passo a passo, sem atropelar nada e sem interferir no meu trabalho, no meu ganha-pão. Não pode interferir. Eu não posso falar assim, agora eu vou deixar de trabalhar para fazer isso. Não pode, né? Tudo dentro do... Não sei se me chamou aqui. Tudo dentro do passo a passo. Né? Então é isso daí, pessoal. Esse é o meu... Muitas pessoas não me entendem e eu gosto, sabe, desse negócio de falar, que a gente fala, não pode falar, não pode ser o quê, porque pode que não dê certo. Não dê certo, começa de novo. Não tem esse problema não. A gente, o inimigo da gente, o inimigo que eu falo é o inimigo invisível, espiritual, sabe? Que muitas das vezes ele reflete aqui no físico, né? Quantas pessoas que não quer às vezes atrapalhar a nossa vida, quer fazer algum mal,
de diversas formas, né? Nem que seja às vezes numa fofoca, não, não falar mal, não se posicionar mal a nosso respeito. Né? Esse inimigo a gente tem que enfrentar ele de frente, né? Com franqueza, com palavras de verdade. É isso, é dessa forma que a gente tem que pegar e enfrentar ele, né? Não que a gente é gigante, né? Que ninguém é gigante, ninguém é maior do que ninguém tá maior do que ninguém, né? A gente, eu sou, como eu sempre gosto de falar, eu gosto de falar porque é verdade, né? Eu sou uma pessoa frágil, uma pessoa de tenho meus erros, né? Meus erros, mas buscando sempre acertar e corrigindo também, né? A gente corrige os erros. Né? Não sou maior do que nada, mas a gente tem que enfrentar, não é se escondendo não. Eu já gosto de enfrentar é atacando. Atacando no sentido, não estou falando assim de atacar ninguém, não é isso não. É aqui, tipo aqui tá falando, aí o inimigo tá escutando. Escuta, eu vou te. Então vai e faz. Aí você vai ganhando força contra ele. Uma hora ele não consegue mais te atrapalhar. Uma hora ele não consegue. Como muitas coisas já na minha vida, ele não consegue mais me atrapalhar. Né? Porque ele não sabendo como que eu opero, né? Ele vem com muita força. E isso acaba me desestruturando. Quando ele vem com muita força, né? Eu posso reagir. Normalmente a gente reage mesmo, né? Alguns não, mas a maioria reage. Né? E você vai vencer ele. Se você quiser vencer ele, você vai vencer seu adversário. Né? Mas ele te deu uma desestruturada. Agora, se você... Ele sabe como que você é, né? Às vezes ele fica meio ali. Será que eu vou daquele jeito ali? Porque ele vai vir e ele vai me dar um pau. É bem assim. E o que eu estou falando aqui, não sei se... Eu não estou falando de briga, de guerra, né? Estou falando de adversário espiritual invisível. Né? Então eu penso dessa forma. Então eu gosto de falar, gosto de desafiar o meu adversário. Às vezes ele pode vir com coisas pesadas, né? Pode. E a gente luta contra as coisas pesadas também. Pensa assim, tem que lutar contra tudo. Então é isso aí, pessoal. Às vezes nem sempre eu sou compreendido, sabe? Eu nem sempre sou pessoa compreendida. Sou uma pessoa que já tive minhas falhas, meus erros. Algumas por culpa minha mesmo, né? Outros não. Grande maioria não. Grande maioria eu não tive culpa. Mas é esse meu jeito que às vezes atrai as adversidades, né? Então, eu sou muito mal compreendido. As coisas, às vezes, as pessoas ficam meio assim, né? E querem tratar de algumas formas também. É igual parte religiosa, sabe? Tive muitos problemas ali. Né? Mas eu tenho certeza que hoje, eu tenho certeza absoluta que muitos, não vou dizer todos não, né? Não sei o coração de ninguém, mas a maioria sabe que eu sou um homem de Deus, que eu sou um homem, né? Que eu tenho erros, eu tenho falhas, né? Mas eu sou homem de Deus, é um homem, né? Se eu tiver que falar, falo, franqueza, com franqueza. Se eu tiver errado em alguma coisa, pode ter certeza, eu falo aqui na cara, tô errado, me perdoa, pode ter certeza que eu peço perdão, mas se eu também não tiver errado, eu não falo não. Não, né? Me dobrar, ninguém me dobra, né? Porque quer me dobrar, não, é assim não, né? Então, tenho certeza disso, né? A parte religiosa eu tive muitos prejuízos nisso, né? Mas infelizmente, né? As coisas, hoje eu estou na fase de querer superar isso, né? Há muito tempo que eu estou nessa fase, mas as pessoas não entendiam dessa forma. Espero que agora as coisas realmente venham para uma superação, né? Hoje, infelizmente, ficaram muitas marcas, né? A parte religiosa. Ficaram muitas marcas e isso me dificulta eu crer em algumas coisas. Né? Por exemplo, a palavra de Deus. A palavra de Deus eu creio, mas eu não creio de qualquer boca. Entendeu? Em tudo. Né? Mas ontem mesmo eu escutei uma coisa tão maravilhosa, né?
tomara que as pessoas pensem daquela forma, as pessoas façam daquela forma, né? Que Deus pode, né? Eu acho difícil para mim. Eu fico meio assim, receoso, igual um cachorro quando leva uns tabefes de alguém, uns pauladas de alguém. Ele chega perto, ele já fica meio ali assim, ó. É igual eu, né? Então eu fico meio assim, sabe? Meio. Mas quem sabe Deus um dia cura isso, né? Quem sabe, mas as pessoas também têm que fazer a parte dela, tem que usar o lugar, né, para que Deus opere, não para que o homem opere. Nunca o homem opera, né? É Deus que tem que operar, é Deus que tem que fazer, né? Nós, a nossa porção, a nossa contribuição com o ser humano, né, é com exemplos de Jesus, exemplos fraternos, exemplos de caridade, de bondade, enfim, os exemplos de Jesus Cristo. É dessa forma que nós vamos contribuir para os outros, né? Com as pessoas que nós achamos que pode que estar meio fora, que também, né? Mas a gente precisa às vezes também dar uma olhada para nós mesmos. Eu procuro olhar para mim, sabe? Eu vejo tanta falha em mim, tanto erro, tanto pecado, tanta coisa que não presta. Eu vejo. Mas ao mesmo tempo que eu vejo, eu falo assim, o que eu posso fazer? Né? Às vezes você fala assim, não, mas eu não vou fazer aquilo ali que eu acho que está errado. Né? Quando passa 5 minutos você está fazendo. Então você já não tem um controle sobre você. Né? Entendeu? Então, agora cabe a terceiro chegar e ficar ali. Pô, se você não está conseguindo, o outro lá ainda vai te querer te maltratar, não. Isso não é caminho. Né? Então, isso estou dando exemplos aqui. Não estou dizendo que o que as pessoas às vezes falam está certo. Não, tá não. Pode ser que uma coisa ou outra esteja assim, mas não é tudo não. Não. Então, eu sou franco, entendeu? O que eu tenho de errado, ninguém precisa falar para mim, ó, você está errado. Não. E se for perguntar, você errou aquilo ali, eu falo. Se eu tiver errado, eu falo. Eu falo. Não sou nenhum hipócrita, não. Né? Mas também a pessoa perguntar essas coisas para mim e pergunta para quê? Vai fazer alguma coisa? Resolver alguma coisa? Não vai. Né? Então, pergunte não. Né? Então, tem coisas que eu sou meio, sabe? Meio igual um cachorro. Um cachorro que apanhou. Eu fico meio. Outras coisas, né? Por conta das consequências disso tudo, né? Eu fico meio ali, né? Será? E aquilo ali? Né? Então, tem coisas que eu não concordo. Não só por conta disso, né? Isso vai gerando mais dúvidas em algumas coisas. Né? Eu só não tenho dúvida em Deus. A única coisa que eu não tenho dúvida é sobre Deus. Deus, 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 Deus. Só que Deus, eu penso assim, eu não preciso ir ali no fulano, no cicrano, no beltrano, não sei quem, para mim falar com Deus não, viu? Não preciso não. Não, eu acredito no meu, não é que eu tenho poder não tenho poder nenhum, mas na minha capacidade de falar com Deus e ouvir Deus no meu coração aqui, eu acredito nisso. Né? Agora, e sabendo também que Deus não é meu empregado e nem Deus me deve alguma coisa e eu vou falar com Deus agora, Deus vai falar comigo aqui. Não é assim não, não é assim não funciona desse jeito, assim não, nem dentro da igreja. Né? Por isso que às vezes tem muitos erros dentro da igreja, porque acha que Deus tem que falar toda vez que nós vamos na igreja. Não é bem assim não. Né? E às vezes comete-se erro por causa disso. Né? Então eu acredito, eu confio em Deus. Né? O resto eu fico meio assim, porque eu penso principalmente agora, nesses momentos que nós estamos vivendo, os índios lá, que coisa mais, né, triste, gente. Os índios, o bracinho das crianças, né? Tudo morreu demais. Eu nem estava sabendo disso direito, vim agora por esses dias que a gente estava ouvindo falar. Né? Os índios, né? E quantos não estão aí? Né? Quantas pessoas que estão dentro da sua casa, às vezes moram dentro de um apartamento, numa casa às vezes até grande lá, não está pagando mais nada, nem comida, não está chegando comida, está com fome. Entendeu? Então, e quantos? E a parte espiritual?
né? Quantos que não estão ali dentro da casa de Deus? Por exemplo, eu tenho necessidade da casa de Deus, eu tenho necessidade, por isso que eu vou, né? Mas eu tenho, como eu disse agora, eu tenho uma condição, me sinto na condição. Hoje eu tenho, posso ser que Deus me tire essa condição, mas eu tenho condição de falar com Deus e sentir Deus no meu coração, Deus falar comigo, né? Eu sinto, mas tem gente que não tem, né? E essas pessoas não estão lá dentro da igreja, muitos não estão, né? Mas são pessoas boas, pessoas que já esteve ali, pessoas que você vê que tem uma espiritualidade, né? Diferente talvez da sua, da minha, do outro, mas tem uma espiritualidade. Tava lá, sente Deus, entendeu? E essas pessoas, por tantos motivos, não estão lá na casa de Deus, né? Eu acho que o ser cristão não é você querer buscar aquele novato que nunca foi lá, não. É você não deixar aquele que, né, que está lá ir embora, né? Você tem que fazer alguma coisa. Tem que ter alguma coisa, e a igreja tem que estar preparada para isso, né? Muitas dessas vezes, você vai precisar ir lá, você precisa ser caridoso, você precisa ser fraterno, você precisa ser. A igreja tem que se preparar, né? Então eu vejo sim, eu sei que tem necessidade de muitas coisas dentro da igreja, inclusive da parte estrutural, parte física, né? Da parede, enfim, das coisas estrutural da igreja. Tem necessidades. Nós estamos vivendo um momento de prioridade de alma, né? E às vezes cuidar das almas faz necessário cuidar da barriga dela também, né? Da barriga, da moral, da dignidade, né? A igreja tem que se preparar para isso, né? Eu não vejo que parece que estão havendo algumas prioridades que não é isso, né? Então eu fico contra, eu não vou ser a favor de coisas que eu não posso. Eu não posso, né? Por mais que eu veja que a coisa é importante, tudo bem, mas não pode ser mais importante que a alma. Não pode ser mais importante de que a necessidade da pessoa comer, né? A pessoa comer. É difícil, sabe? Se você vê um armário vazio, teu filho ali necessitado, teu filho ali não vai comer hoje, e aí? Né? E aquela pessoa, você não pode falar que aquela pessoa não ama Deus, às vezes ela estava lá, anos lá dentro da igreja, né? E eu vejo que as igrejas estão deixando, né? Inventaram uma moda de que ninguém pode visitar ninguém, que, né, tem que ficar longe, que tem que não sei o que, tá aí, ó, o povo desgarrado, né? E Deus sabe o que está acontecendo, né? Então tem coisas que eu não concordo. Não. É a minha opinião. Eu acho que tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, é a minha opinião. Não concordo, eu acho errado. Acho errado. Eu vejo que. E parece que é uma necessidade, não, nós precisamos fazer aquilo ali, nós precisamos fazer aquilo outro. Está vendo outras necessidades mais importantes e não faz, né? Então, parece, aí começo a ficar meio com a cabeça, vai começando a pensar daqui, dali, por que isso? Começa a pensar, né? Mas isso é gerado pelo comportamento das pessoas, né? Então, eu acho que precisava mudar. Eu acho que precisa mudar. Se vai mudar, eu não sei, né? Mas se eles não mudarem, eu mudo, né? Eu mudo. O Senhor vai criar condições para que eu possa, né, fazer a minha parte, a minha colaboração, para que eu possa fazer o que o cristão precisa fazer. Isso quer dizer que agora eu vou virar santo? Não, não vou virar santo, tomara a Deus que eu vire, né? Mas eu não acredito nisso, que eu vou virar santo. Pode ser que eu que espero, né, que eu venha melhorar cada vez mais como ser humano, como ser espiritual, né? Isso eu quero, né? Mas isso é um processo que vai acontecer de acordo com as minhas obras, com aquilo que eu vou realizando. É assim que eu penso. Então, eu gostaria também que as pessoas respeitassem o que eu penso, né? Eu não vou mudar ninguém, não vou mudar o que deliberar uma igreja, não vou mudar, não tem como mudar, mas também não vou. Ninguém queira que eu fale o amém, não falo.
Desculpa, mas não falo. Não falo. Eu tenho minha identidade, minha personalidade, né, as minhas convicções, né, eu tenho. Agora quer dizer que a grande maioria ali fala amém numa coisa que eu estou vendo que não é certo? Não, eu não vou falar. Não falo. E não quer dizer que eu sou contra, que eu sou inimigo, que eu não sou não. E nem estou propagando nada. Né? Mas é o meu direito de expressão também, de falar o que eu penso. Né? Cada um vive do jeito que achar que deve viver, né? E sofre as consequências daquilo que vive. Eu sofro as minhas. Né? Por falar do jeito que eu falo, por ser do jeito que eu sou, eu tenho as minhas consequências. E todas elas, as consequências da minha vida, em todas elas, quem foi me ajudar foi Deus. Né? Não apareceu ninguém lá. Quando eu digo assim, não apareceu ninguém dessas pessoas que gostaria que eu fosse daquele jeito ali, daquele outro lá. Né? Não foi a grande massa que apareceu lá. Apareceu Deus lá. Deus, ele moveu os corações de quem ele achava que tinha que mover, das pessoas que estavam preparadas para aquilo. E foi lá e apareceu. Né? Então, por eu ser assim, eu vou continuar sendo assim, porque eu vou continuar sendo, agora eu vou ser diferente, porque eles vão me socorrer, porque eles vão me ajudar, porque eles vão fazer isso, porque não. Aí, será que Deus vai aprovar isso? Será que Deus vai mudar, vai aprovar minha mudança de pensamento? Meu pensamento agora vai mudar por causa de um interesse? Não. Meu interesse é o meu interesse. Meu interesse é o que eu penso, o que eu falo, o que eu exerço. Esse é o meu pensamento. Acredito que Deus se agrada da forma que eu penso. Né? O que não presta, o Senhor tem uma certeza absoluta. Que de pouco em pouco o Senhor vai tirando, assim como já tirou muita coisa, né? O Senhor vai tirando, daqui a pouco não tem mais. Né? Muita coisa. Acho que quando estiver vivo tem alguma coisa, né? Mas muita coisa eu acho que Deus vai tirando, né, no tempo. É isso aí, ó. Que vídeo longo, hein? Deus abençoe a todos.